Oi pessoal, tudo bem? Trazendo vocês aqui nesse cantinho, nessa tarde de primavera, hoje dia 23 de setembro de 2023. Trago para vocês também uma mensagem da nossa mentora, Vó Sebastiana, do grupo Apometria Muriluz, que foi muito significativo para a gente, então eu faço questão de repassar essa mensagem. Ontem, durante o Evangelho, a Vó Sebastiana, ela apresentou vários pontos de vista, nos auxiliando muito sobre o atual momento que a gente está vivendo. Ela mencionou que a gente se encontra no olho do furacão. E o que quer dizer isso? Eu fui até pesquisar para saber o que era, né, essa realidade, né, o olho do furacão. Ela falou que cada um se encontra no olho do furacão. Quando o furacão acontece, no centro dele tem uma dimensão que tudo é maravilhoso. Um céu azul, uma brisa suave e o sol irradiante. Mas ao lado, como uma parede, aparece o caos, girando em turbilhão. Tempestade, raios, ventania, tudo que é mais assim assustador, né? E ela disse o seguinte: a gente está tendo a oportunidade de ver nesse momento tudo que é significativo para a nossa alma, para a gente aprender. Então, as situações que a gente está vendo agora, que nos causa grandes impactos, elas são lições que a gente vai ter que compreender isso para o nosso espírito. E não tem sido fácil, porque todo mundo está passando por uma situação muito difícil. Não tem ninguém em zona de conforto. Uns estão passando por uma situação complicada, com perda de entes queridos. Outros estão com uma outra situação delicada, com a questão financeira, saúde, enfim, né? A gente está tendo também alto índice de jovens, crianças em situação de extremo perigo, né? Eu falo aqui do suicídio. Então, a gente está num momento muito delicado da nossa alma. E para viver isso, ela sugeriu o kit de segurança. Ela já tinha falado isso outras vezes. E o que é o kit de sobrevivência e segurança? Ela falou que são 3 itens que não pode faltar na nossa maletinha, né? Então, o primeiro é a flexibilidade, né? Sem flexibilidade, a gente não vai conseguir se adequar às mudanças e elas virão, querendo a gente ou não, né? Ela diz que quando a gente está no olho do furacão, tudo calmo, a gente está vendo o caos ao redor da gente, mas aquilo ainda não está afetando, maravilha, mas vai chegar um momento em que a gente vai ser deslocado, um local que a gente desconhece, e a gente precisa estar adequado, né? E a flexibilidade nos ajuda a nos posicionar em relação a isso. Bem, segundo item, ela falou sobre a humildade. A humildade, ela falou que ela é extremamente importante e essencial para a gente, no sentido de que a gente não pode achar que, se achar assim, invulnerável, né? Achar que a gente dá conta de tudo e tal. E com cautela, um passo de cada vez. E a humildade faz com que a gente tenha um pouco a nossa conexão com a nossa realidade. O que é importante, o que é essencial para a gente, são perguntas que a gente precisa fazer a todo momento. Porque as armadilhas estão aí, muita coisa está acontecendo e são armadilhas de um grupo de espíritos muito atrasados. Então a humildade faz com que a gente sempre tenha uma precaução e uma conexão
permanente com o divino. Sem isso, o acidente é certeiro. E o terceiro, ela falou sobre discernimento. E ela fez uma colocação muito bonita sobre discernimento. Ela falou que o discernimento é como se a gente colocasse um óculos e que a gente visse tudo de uma forma muito mais real. E só que com uma diferença, com as lentes do amor. Então, quando a gente tem discernimento das coisas, a lente do amor faz com que a gente veja tudo com tem uma leitura mais adequada ao nosso espírito. Então são esses 3 kits de sobrevivência e aí ela nos alertou no seguinte. Ela alertou que, como eu falei antes, as armadilhas estão espalhadas por aí. E essas armadilhas, elas se fazem no sentido de conexões via onda psíquica, nossos pensamentos. E muitos estão perdidos. Ela diz que muitas pessoas se encontram perdidas dentro de umbrais psíquicos. O mental dessas pessoas, a maioria, se encontra em verdadeiro caos de pessimismo, de raiva, de violência, de um monte de coisa ruim. Então essas pessoas, elas ficam naquele inferno, né, psíquico, alimentado também pelas emoções desordenadas. E aí o que acontece? Quando essa pessoa chega até a gente, ela vai dar alguns estímulos e a gente cai ou não nisso. São verdadeiros portais que ela apresenta pra gente. Se a gente entrar na sintonia dessas pessoas, a gente entra nesses portais e fica lá também perdido. Então o campo energético dessa pessoa acaba puxando quem está mais fraco e aí vai passando um monte de situações desagradáveis. Bom, e essas armadilhas, elas também têm uma finalidade. Para que lado que a gente está indo? Hoje fica muito evidente isso. Tudo que a gente está vendo, às vezes a gente fica até chocado, né? Com situações que põem em jogo a própria dignidade da vida humana, né? E a gente olha aí que estão debatendo coisas muito sérias e principalmente quando isso retrata a infância, a adolescência. E ela estava dizendo o seguinte para as trevas, né, que nada mais é do que ignorância, o sofrimento de uma criança, a desesperança de um adolescente, o envolvimento dessas duas criaturas, né, a criança e o adolescente, na tristeza, na situação de vulnerabilidade, tudo isso, né, o medo, o pânico, isso é muito mais, tem muito mais peso energético do que um adulto. E para as trevas, isso é um alimento que eles saboreiam com muito prazer. Então, uma criança que passa, né, uma situação de extremo medo, um adolescente que está numa situação de vulnerabilidade, envolvido com drogas e tudo mais, isso tem um peso energético maior do que um adulto. Então a gente está num momento muito delicado, onde a gente precisa se posicionar muito claramente o que a gente quer para o nosso espírito. Então eu venho aqui na minha intenção de poder fazer com que essa mensagem dela sobre o kit, né, da segurança, da sobrevivência durante esse momento que a gente está vivendo, seja repassado para todo mundo, tá bom? E eu espero de coração que todos estejam muito preparados para os ventos da mudança, porque elas vão vir. E aonde a gente for deslocado, vai ser o local onde a gente vai precisar
florescer, produzir frutos. Então, quem está preparado para isso, né? Então, eu espero que vocês floresçam muito, produzam muitos frutos com as bênçãos de Deus, tá bom? Um beijo grande, gigante no coração de todos e gratidão por tudo. Namastê!